uma abordagem de modelos de regressão para análise de variância. Como que a gente faz, né, a transposição dessas ideias da tabela nova, do teste F, da estimação dos parâmetros, numa abordagem de estimação por mínimos quadrados, tá? Isso, no contexto de um experimento com o fator, é uma coisa muito simples. No entanto, quando a gente for ver outros desenhos experimentais, assim, é simples, eu acredito que vocês já saibam, já conheçam. Mas quando a gente for trabalhar agora os próximos desenhos experimentais, eu vou precisar falar sobre isso, porque isso é importante para entender uma parte da modelagem. Eu vou precisar também falar sobre abordagem de regressão para experimento com bloco, experimento fatorial fracionado. E aí a gente precisa partir de uma base disso para a gente fazer para os outros experimentos, tá? Então, assim, quem olhar o conteúdo da aula de hoje e falar, mas isso é estimação por mínimos quadrados, eu já conheço. Ok, você conhece, mas assim, tem algumas coisas que eu acho que são muito particulares do planejamento de experimentos, podem ser novas, e outra é importante a gente rever para a gente ter essa ideia de como que é feito para um caso muito simples, para a gente poder expandir para os outros casos, tá bom? Então, hoje eu vou fechar essa parte, e na segunda-feira a gente vai começar a falar de blocagem. Então, a gente vai ficar muito de desenho, análise da tabela nova, desenho, análise da tabela nova. A gente vai começar a ver vários desenhos diferentes, tá bom? E aí, hoje, se sobrar um tempo, eu vou mostrar um artigo bem legal para vocês, tá? Que está bem dentro do contexto da disciplina, acho que é importante vocês conhecerem. Então, deixa eu compartilhar minha tela, deixa eu ver aqui. Chat. Boa noite, Vivian, Fausto, André, todo mundo que deu boa noite aí no chat. Bom. Beleza. Vou compartilhar aqui. Me confirmem, por favor, se vocês estão vendo a minha tela. Tá? Como sempre, eu adicionei slides na apresentação que está no Moodle, então eu acho que eu atualizei a apresentação ontem. Tá? Quem já tinha pegado a apresentação, salva novamente lá que tem os slides novos, que são o conteúdo da aula de hoje. Deixa eu só pegar o Teams aqui. Show. Beleza. Todo mundo vendo a minha tela, gente? Me confirmem, por favor. Eu estou com o slide aqui. Sim? Sim. Sim, pessoal. Aqui tá normal. Tá dando para ver. Tudo perfeito, professor. Beleza, obrigada, gente. Então, o que seria abordagem de regressão para análise de variância, né? A construção da tabela nova, essa partição da variância, ela tem uma construção bem intuitiva, né? Mas existe um desenvolvimento mais formal para isso, tá? Que seria essa abordagem de regressão. Então, a gente vai ver que ajustar uma tabela nova, construir uma tabela nova, é a mesma coisa de fazer um ajuste de modelo linear, tá? No caso aqui, dessa tabelinha nova. Então, esse desenvolvimento, como eu falei, embora ele seja simples, ele vai ser útil para a gente lá na frente entender a base, né, dessa análise de estatísticas para os desenhos experimentais mais complexos, tá bom? Então, aqui a gente está construindo só uma base. Bom, essa abordagem de regressão, ela se baseia no teste de significância global da regressão. Quando a gente faz a tabela nova, em alguns softwares, e dependendo também do pacote do R, ele solta teste para uma componente que é a regressão, né? Essa componente da regressão, ela é composta por todas as estimativas que são feitas para aqueles dados, tá? Então, seria... O que a gente fala em... Que tipo de estimação pontual a gente faz aqui? A gente faz estimação para a média, estimação para os efeitos, dos tratamentos, para a diferença entre médias, né? Então, a abordagem de regressão, ela é composta por essas estimações. E isso é o meu modelo de regressão, tá? Então, eu faço um teste para falar, olha, essa regressão é significativa? E aí a gente faz... Quando a gente faz uma tabela nova, a gente, na verdade, quando a gente analisa o efeito dos tratamentos por meio do teste F, a gente está testando uma parte daquela regressão, que é a parte da regressão que é devido
aos efeitos dos tratamentos, tá? Agora, a abordagem de regressão, ela considera mais do que isso, porque o nosso modelo ele é composto por mi e pelos tauís, tá? Então, o teste-F da tabela nova está olhando só para os tauís. Então, é algo maior. Então, basicamente, para a gente testar, construir esse teste, que é o que a gente vai mostrar como a gente faz aqui, a gente precisa calcular o que eu vou chamar de uma soma de quadrados total para o modelo, tá? Não é aquela soma de quadrados do total lá da tabela nova, é uma soma de quadrados do meu modelo como um todo. E não só uma soma de quadrados devido aos tratamentos. Então, eu preciso calcular isso e encontrar essa soma de quadrados para o modelo restrito à hipótese nula, tá? Modelo restrito à hipótese nula, que eu estou pensando na hipótese nula, de que os efeitos dos tratamentos são iguais a zero. Então, se o modelo está restrito à hipótese nula, eu estou assumindo que os efeitos são iguais a zero, eu tenho, então, uma soma de quadrados para o modelo restrito, que é uma soma de quadrados que só considera a estimação da média, tá? E aí, a gente vai ver que quando a gente calcular essas duas somas de quadrados, que são somas de quadrados que não aparecem na tabela nova, a diferença entre elas é a soma de quadrados dos tratamentos, que é justamente o que a gente calcula lá na tabela nova. E a gente faz o nosso teste para essa soma de quadrados dos tratamentos na tabela nova, né? Mas aqui no teste de significância global da regressão, a gente vai fazer o teste para essa soma de quadrados total aqui também. Esse procedimento requer os estimadores de mínimos quadrados dos parâmetros do modelo A9. Então, o que a gente vai mostrar aqui, aquela estimativa pontual de mi, né, como sendo y barra ponto, ponto, ou seja, a média global amostral. E as estimativas de tau i que a gente encontrou, como sendo a diferença entre a média do tratamento amostral, a média amostral do tratamento e a média global, essas estimativas coincidem com os estimadores de mínimos quadrados, tá? Dada algumas restrições. Então, vamos pegar o nosso modelo com um fator. É o mesmo modelo, tá? Que a gente tem lá, o modelo da nova. O YJ vai ser mi, mais o tau i, mais EPJ, com as mesmas definições que a gente tinha. Bom, quais são as quantidades desconhecidas, né? As quantidades desconhecidas aqui que a gente quer estimar são mi e tau i. E a gente quer encontrar estimadores para eles. Só que agora a gente quer usar o método de mínimos quadrados, tá? Bom, primeiro, utilizando aí o método de mínimos quadrados que vocês já conhecem, né? Como que a gente faz a estimação para um modelo desse tipo, que é um modelo de regressão? A gente constrói a soma de quadrados dos erros. Eu vou chamar essa soma de quadrados dos erros por L maiúsculo. Então, eu vou somar para todos os tratamentos, para todas as réplicas, os εj ao quadrado, que é a soma de quadrado dos erros, tá? Então, reescrevendo, quem que é meu εj? Ele é yj menos mi menos tau i. E aí, para a gente encontrar os estimadores de mínimos quadrados, a gente quer saber quais são os valores de mi e tau i que minimizam essa soma de quadrados dos erros, né? Isso aqui vocês conhecem, é um modelo de regressão. Eu estou fazendo a estimação por mínimos quadrados. Bom, então, usualmente, o que é que a gente faz? A gente deriva essa função que a gente quer minimizar, tá? Igual a zero e encontra os valores dos parâmetros que satisfazem essa igualdade, que essa derivada é igual a zero, que serão os valores mi chapéu e tau i chapéu. No caso, seriam os pontos de mínimo da minha função, né? Então, eu derivo a soma de quadrados dos erros em relação a mi e em relação a cada um dos tau i's. Tau i de 1, desculpa, o i variando de 1 até a. Bom, então vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai derivar essa equação com respeito a mi. Primeiro parâmetro que a gente tem. A gente tem a mais um parâmetros desconhecidos no nosso modelo. Tá? É mi e tau 1 até tau a. Então, eu tenho a mais um parâmetros.
Primeiro, eu vou fazer a estimação em relação a mi, vou derivar em relação a mi e vou igualar a zero, tá? Se eu derivar em relação a mi essa soma de quadrados dos erros, eu fico com essa equação aqui, tá? Porque eu derivo em relação a mi. Então, aqui, tudo que, né, fica derivado aqui do que está em relação a mi, que seria menos 1, e aí o 2 desce, então eu fico com essa equação aqui, tá? Se eu igualar a zero, para eu encontrar o mi chapéu e tal i chapéu, eu posso simplificar, o menos 2 some, e aí, abrindo o somatório aqui para cada elemento, eu fico com essa equação, tá? Então, o somatório para ij de y, o mi, né? Ele não tem o índice i nem o índice j, então eu fico a vezes n mi chapéu, e o tal i, né? O único índice dele é o i, então eu mantenho o somatório do i e multiplico por n, né? Porque esse somatório aqui pode sumir e virar o n. Então, eu fico com essa equação. Esse somatório aqui, o y e j, para todos os A tratamentos e todas as n réplicas, ele é o meu y ponto ponto pela nossa notação. É esse cara aqui. Tá? Então, eu passo ele para o outro lado, troco o sinal dos elementos, ficam todos negativos, eu fico com essa equação 2 aqui. Tá? O A vezes n virou o n maiúsculo, tá? Que é o número total de observações. Então, eu tenho a minha primeira equação, que na verdade eu tenho vários parâmetros para estimar, então, na verdade, eu vou ter um sistema de equações, tá? A primeira equação que eu tenho é essa. É a que eu obtenho derivando em relação a mi. Agora, eu vou fazer a derivada daquela soma de quadrado dos erros, que é a equação 1, com respeito a cada um dos meus tauís, tá? Mostrando de uma maneira genérica, isso vai valer para i de 1 até a. Como que fica a minha derivada? Então, eu vou derivar em relação ao tal i. Eu fico, né? O meu tal i tá aqui, tem sinal negativo, 2 desce também, eu fico com menos 2, essa equação aqui, esse somatório. Por que um somatório aqui some, tá, gente? Porque eu tô pensando que eu tô derivando em relação a um tal i específico. Então, vamos supor, primeiro eu vou derivar em relação ao meu tal 1, tá? Então, esse somatório de i variando de 1 até a, quando eu for abrir essa soma para todos os i's de 1 até a e derivar os elementos, todas as componentes da soma para i, diferente do i que eu fixei aqui, vai sumir. Então, é como se eu pegasse isso aqui para i igual a 1, mas isso aqui para i igual a 2. Então, se eu estou derivando em relação ao tal 1, tudo que depende de tal 2, tal 3, tal a, na derivada vai para zero, porque eu estou derivando em relação ao tal 1, tá? Então, essa soma some, tá? E eu fico com essa equação aqui, tá? Depois vocês podem, se tiverem alguma dúvida, podem fazer as contas, mas a ideia é essa. E isso se repete para todos os i's. Então, eu igualo a zero, o menos 2 some. Abrindo o somatório, eu fico com somatório para todos os j's, né? Variando de 1 até n de y e j. Então, se eu estou somando no j, eu posso substituir pela nossa notação, pelo y e ponto, que é esse cara. E entrando com o somatório aqui, eu tenho n mi chapéu menos n somatório, menos n tal chapéu i, tá? E aí, simplificando, a gente fica com essa segunda equação. Na verdade, eu vou ter equações, uma para cada i, tá? Então, o que eu vou ter no final? No final, para eu encontrar, né, os valores das estimativas de mínimos quadrados do mi e dos tauís, eu vou ter o meu sistema de equações normais de mínimos quadrados, que é bem parecido lá com o que vocês viam na regressão. Então, eu tenho A mais uma equações. A primeira equação aqui, gente, tá? Reconhecendo, é essa equação aqui,
que eu obtive quando eu derivei em relação a mi igualei a zero, tá? Essa é a primeira equação do meu sistema. Só que lá, quando eu escrevi ela, eu abri esse somatório, tá? Então, ela é a primeira equação. Ela iguala a y ponto, ponto. E as outras A equações aqui correspondem à equação 3, que foi a equação que eu obtive quando eu derivei por mínimos quadrados em relação a cada tal i, tá? Então, eu vou ter A equações, uma para cada i, que são essas equações aqui. Essas são minhas equações normais de mínimos quadrados. Bom, eu tenho A mais uma equações e A mais uma incógnitas, tá? Então, a princípio, eu tenho A mais uma incógnitas porque eu tenho mi e todos os tauís para estimar. Então, a princípio, eu tenho uma solução única para esse sistema, tá? No entanto, esse sistema ele não vai ter uma solução única, por quê? Porque essas equações, elas não são linearmente independentes. No sentido de que a primeira equação, ela é a soma das outras A equações, tá? Então, se eu somar essas equações aqui, a segunda até a mais uma equação, que é a última, eu obtenho a primeira, né? Lembrando que eu somando esses y e ponto aqui para todos os i's, eu obtenho o y ponto, ponto. Então, elas não são linearmente independentes, então esse sistema não tem uma solução única, tá? Então, isso significa que tem vários valores, várias estimativas de mi e tau i que satisfazem, que minimizam, no caso, a soma de quadrados dos erros, tá? Isso acontece porque o nosso modelo, a gente fala que ele é super parametrizado, esse modelo de efeitos. E quando eu mostrei ele para vocês lá no início do curso, eu comentei sobre isso, tá? Por quê? Porque os tauís zero, não é? Essa é uma restrição que a gente colocou, dado que a gente sabe que o efeito do tratamento seria o desvio em relação à média, né? Daquele nível do fator para a média. Isso faz com que esse modelo seja super parametrizado. Significa que eu não preciso de todos os parâmetros. Eu tenho A mais um parâmetros para estimar, mas, por exemplo, se eu assumo que os tauís somam zero, eu não preciso de todos os tauís. Eu não preciso dos A tauís. Eu posso ter A menos um e o último eu calculo a partir deles, tá? Então, o nosso modelo ele é super parametrizado, isso foi uma coisa que eu comentei. E a solução depende da restrição escolhida para o modelo. Então, eu preciso impor uma restrição, nesse caso, para o meu modelo. Com base na restrição que eu imponho, eu vou encontrar estimativas pontuais diferentes para os parâmetros, tá? Isso, a princípio, pode ser uma coisa ruim, que eu penso assim, poxa, dependendo do pesquisador, da restrição que ele escolher para o modelo, ele vai chegar num resultado diferente, né? Só que depois a gente vai ver que algumas quantidades, não mi e os tauís, mas algumas outras quantidades que são muito importantes, que a gente já falou várias vezes da estimação delas, elas não mudam, independente da restrição, tá? Isso é importante. Mas, a princípio, a gente precisa escolher uma restrição e com base, né, no sentido intuitivo, lógico, que a gente dá para os efeitos dos tratamentos, né, que a gente construiu eles como sendo desvios da média global. Então, é razoável a gente trabalhar com essa restrição aqui, tá? Que a soma dos efeitos é igual a zero, e a partir dela a gente obtém as soluções das equações normais. Bom, eu resolvo, então, meu sistema de equações, sempre lembrando dessa restrição aí. Então, vamos pegar a primeira equação do nosso sistema, tá? Vou pegar a primeira equação aqui, que é essa. Vou resolvê-la lembrando da minha restrição. Como que é essa equação? Ela tá aqui, tá? N chapéu mais N somatório dos tauís chapéus é igual a Y ponto, ponto. A gente já pôs chapéuzinho em todo mundo, que a gente sabe que a gente está estimando, né? São estimativas. Se o somatório do tauí é igual a zero, impondo essa restrição, esse termo aqui vai para zero, então eu fico mi chapéu
é igual à soma das observações dividido por N grande, que é o número total de observações. Ou seja, a estimativa da média é a média global amostral, tá? Então, com base nessa restrição, eu tenho uma estimativa da pontual para a média amostral, que é a mesma que a gente já tinha usado aqui, só que agora a gente está mostrando que ela é obtida a partir do método de mínimos quadrados, tá? Da mesma forma, a gente vai continuar resolvendo o sistema de equações para encontrar os tauís, né? Então, eu vou pegar as minhas outras equações, né? Qualquer uma delas, vou chamar aqui o I para um I genérico e vou resolver. Então, vou pegar N mi chapéu mais N tal I chapéu é igual a Y e ponto, né? Isso são as minhas outras equações. O mi chapéu eu já estimei, é o Y barra ponto, ponto. Então, eu substituo aqui, tá? E aí eu isolo tal I chapéu, que é o que eu quero estimar. Então, ele vai ser o somatório no iésimo tratamento menos N vezes a média global dividido por N, tá? Que o N passa dividindo. E aí, simplificando a notação, Y e ponto, ou seja, o somatório no iésimo tratamento dividido por N é a média do iésimo tratamento. E o segundo elemento, o N corta, então eu fico com o tal I chapéu sendo estimado como a média no iésimo tratamento menos a média global. Muito bem. A gente já conhece essa estimativa, né? A estimativa que a gente definiu lá no início do curso. Então, beleza, bonitinha, que ela está vindo da estimação por mínimos quadrados, tá? Assumindo que eu tenho um modelo de regressão ali. E aí, aquilo que eu falei, essa solução não é única e depende da restrição que eu escolhi. No entanto, isso não é necessariamente ruim, porque algumas funções desses parâmetros, elas são unicamente estimadas. Tá? Então, aquilo que eu falei. Não necessariamente o pesquisador vai ter resultados diferentes, porque algumas funções, elas independem da restrição. Por exemplo, a diferença entre os efeitos de dois tratamentos, né? A gente não está tão interessado assim, vamos combinar, né? A gente não está tão interessado assim no efeito de um tratamento em particular. Ah, isso aqui tem um efeito positivo, isso aqui tem um efeito negativo. O que eu quero saber, existe diferença entre os tratamentos? Essa é a minha pergunta. Então, se eu comparar dois tratamentos ali, eu vou estimar a diferença entre esses dois tratamentos, eu estou falando aqui que, para comparar o efeito de dois tratamentos, a estimativa vai ser única. Vai ser sempre a média de um tratamento e a média do outro. A diferença entre essas duas médias. Independente da restrição que eu escolhi, tá? E da mesma forma, a estimativa da média num determinado tratamento vai ser a média amostral naquele tratamento, independente da restrição. Essas são quantidades que a gente está interessado. Quando a gente está fazendo lá testes de hipóteses, né, para diferença entre médias, na verdade, a gente está querendo comparar os tratamentos. Então, eu sei que o meu resultado independe da restrição. Então, isso não é preocupante, né? Como estamos usualmente interessados nas diferenças entre os efeitos, ao invés de ser os valores, isso não é preocupante, porque a nova a gente faz para falar, olha, faz diferença se eu mudo o nível desse fator ou tanto faz? Ou esse fator não interfere, né? Essa é a grande pergunta que a gente tem. E aí, gente, com base nessas equações normais, a gente vai construir o teste de significância global da regressão. Então, isso aqui foi um ponto importante. Eu quero... Vocês vão ver que toda vez que a gente construir o desenho de um experimento, a gente vai ter um modelo associado. Esse modelinho, ele vai mudar muito, a gente vai ver ele de várias formas diferentes, tá? Dependendo do desenho do nosso experimento, e a gente sempre vai construir a estimação por mínimos quadrados dos parâmetros. Nesse caso aqui é muito simples, é um sistema de equações simples, às vezes não vai ser, tá? Então, é aquilo que eu falei. Embora tudo isso aqui seja muito simples, lá na frente a gente vai ver algumas adaptações disso, então é importante isso aqui estar bem claro, para a gente poder usar lá na frente, tá? Se tiverem alguma dúvida aí, gente, podem mandar. Bom, na verdade,
como essas equações normais, né? Elas são construídas, como a gente fez, a partir das derivadas, né? Eu derivo em relação a todos os parâmetros, eu derivo lá, eu calculo a soma de quadrados do erro, derivo essa soma de quadrados do erro em relação a cada um dos parâmetros igual a zero. Dependendo da estrutura do meu modelo, pode ser muito chatinho, tá? Fazer isso à mão. E assim, na verdade, a mão que eu falo é resolver isso, né? Porque realmente tem um cálculo ali analítico. Então, tem algumas regrinhas de bolo para a gente construir as equações normais sem precisar fazer essas contas, entendeu? Seria sem precisar fazer a parte de calcular a soma de quadrados dos erros, derivar igual a zero. Tem uma regra de bolo que sempre vai se aplicar, sempre vai funcionar. Vocês vão ver aqui que nesse caso simples ela funciona. E depois, quando os desenhos dos modelos, né, ficarem mais complicados, a gente vai ver que usar a regra ajuda muito, tá? Então, só para a gente entender quais são as regras e como que funciona se a gente aplicar para esse caso. Então, as equações normais obtidas anteriormente podem ser deduzidas por um método mais simples que se aplica a qualquer modelo de desenho experimental, qualquer modelo. A primeira regra é que existe uma equação normal para cada parâmetro do modelo, tá? Então, aqui, basicamente, se a gente for olhar bem para essas equações normais, a gente pode ver que a primeira equação, ela é uma equação fundamentalmente para a média, para mim. A segunda equação é uma equação fundamentalmente para tal 1, a terceira para tal 2, e a equação A mais 1 para tal A. Então, se eu tenho mais um parâmetros, eu tenho A mais uma equações. Tá? Então, necessariamente, eu tenho uma equação para cada parâmetro. O lado direito de qualquer equação normal é a soma de todas as observações que contém o parâmetro associado à equação normal. Tá? Na verdade, é a soma de observações que estão envolvidas na estimação daquele parâmetro. Por exemplo, eu estou falando agora do lado direito, tá? Eu tenho aqui no y ponto, eu tenho nzão observações aqui, tá? Eu estou somando todas as n observações que eu tenho, tá? Eu estou falando que para eu estimar, né, esse mi, eu uso essas n observações. Então, ele está falando que o lado direito sempre contém, né, uma soma de todas as observações que estão relacionadas àquele parâmetro. Por exemplo, a segunda equação, a gente falou que ela fundamentalmente é uma equação para estimar o tal 1. Qual é o lado direito? É a soma de todas as n observações daquele tratamento, tá? Essa é uma regra que vai valer sempre. Então, o lado direito de qualquer equação normal é a soma de todas as observações que contém o parâmetro associado à equação normal. Regra 3. O lado esquerdo de qualquer equação normal é a soma de todos os parâmetros do modelo, cada parâmetro multiplicado pelo número de vezes que ele aparece no total do lado direito, tá? Então, aqui, por exemplo, todas as equações correspondem à soma de todos os parâmetros, tá? Agora, o coeficiente que esse parâmetro recebe, a gente vê, por exemplo, que nessa equação, tal 2 a tal A recebeu o coeficiente 0. Mas ainda assim eu consigo enxergar como uma soma de todos esses parâmetros, cada um com um coeficiente diferente. O coeficiente associado corresponde ao número de observações do lado direito que estão relacionadas àquele parâmetro. Por exemplo, aqui eu tenho N maiúsculo observações no y ponto. Então, o coeficiente para mim é N maiúsculo. Aqui eu tenho Nzinho observações, né, em y ponto, são as N réplicas do tratamento 1. Então, essas N observações são utilizadas tanto aqui para estimar a média populacional, quanto o efeito de tal 1, tá? Então, todos recebem aqui N, porque do lado eu sempre tenho N observações. Então, é a regra 3, a gente vê que ela se aplica aqui.
Então, o lado esquerdo de qualquer equação normal é a soma de todos os parâmetros do modelo, cada parâmetro multiplicado, ou seja, cada parâmetro tem como coeficiente o número de vezes que ele aparece no total do lado direito. Beleza. Os parâmetros são escritos com um chapéuzinho, um circunflexo, para indicar que são estimadores e não verdadeiros valores, né? Claro. Então, de acordo com essas regras, para esse experimento com fatos, se a gente não tivesse construído ainda as equações normais por meio da derivada, da soma de quadrados do erro, vamos supor que a gente só olhou as regras e vai construir a primeira equação normal a partir das regras. Então, como que ela ficaria? Ficaria do jeito que ela está, né? Lá, né? Mas a gente sabe que a gente está respeitando aquelas regras. Bom, como essa equação é para μ, seu lado direito é y ponto, ponto, porque todas essas N observações contêm μ. μ aparece em todas as N observações do lado direito, por isso que o coeficiente de μ é N. E tal I aparece apenas nas N observações coletadas no primeiro tratamento. Então, na verdade, por que diferente de μ, os tal I's recebem um coeficiente N? Porque dessas N observações, apenas as N observações do iésimo tratamento contém o efeito daquele tratamento. Contém o tal I. Então, cada tal I tem um coeficiente de N aqui. Essa é a mesma equação normal lá, a primeira equação do nosso sistema, tá? Então, se a gente for olhar para todas as outras, a gente vê que as regras estão sendo atendidas. E elas são suficientes para a gente escrever as equações. Isso vai ser muito útil quando a gente estiver com desenhos mais complicados de experimentos, tá? Só falando aqui para a segunda equação, na verdade, que a gente pode generalizar para todos os I's. Então, a segunda equação normal, que corresponde a tal 1, no caso, ela é essa equação aqui, foi a equação que a gente encontrou. E como essa equação é para tal 1, o lado direito é y1 ponto, porque todas essas N observações contêm o tal 1. μ e tal I aparecem exatamente N vezes em y ponto, e todos os outros tal I aparecem 0 vezes, então todos eles têm coeficiente 0, mas é como se eu tivesse usando aqui a regra 3, que é o lado esquerdo é a soma de todos os parâmetros do modelo, só que os parâmetros tal 1 a tal A tem coeficiente 0, tá? Então é isso. Beleza, muito bom. Uma regrinha que ajuda a gente a construir essas equações normais, vai ajudar bastante lá na frente. Agora, vamos ver essa questão que está relacionada com o teste de significância da regressão, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de algo que está relacionado com as somas de quadrados. A gente, no começo, definiu bem as somas de quadrados esperados. O nosso foco é soma de quadrado total e decomposição dessa soma de quadrados em soma de quadrado dos tratamentos, soma de quadrado do erro. Né? A nova faz isso o tempo todo, ela está decompondo fontes de variação. Então, vamos agora pegar um problema, que é um problema de encontrar redução na soma de quadrados quando a gente ajusta o modelo aos dados. Tá? Então, eu estou falando o seguinte, eu tenho aquele modelo de regressão, que é o modelinho que a gente colocou, nosso modelo completo, né? YJ é igual a μ mais tal I mais εj, tá? Esse é o meu modelo. E aí eu quero saber qual que é a redução que eu obtenho na soma de quadrados quando eu ajusto esse modelo, tá? Se eu estou fazendo um ajuste de um modelo, eu estou fazendo isso para explicar uma parte da variabilidade que tem. Bom, essa redução nessa variabilidade, né? A variabilidade inicialmente ela não é explicada. A partir do momento que eu ajusto o modelo, tudo aquilo que está sendo considerado no meu modelo podem ser fontes de variação, pode ser fontes de explicação para aquela variabilidade. E aí, quando a gente calcula lá na tabela nova a soma de quadrados dos tratamentos, a gente está fazendo essa decomposição. Só que lá na soma de quadrados dos tratamentos da tabela nova, no experimento com o fator, ele está olhando só para os efeitos, para os tal I's,
tá? Esse modelo aqui é um modelo que leva em conta Mi e Tauí, tá? Então, eu vou fazer um cálculo de uma soma de quadrados que é devido ao ajuste desse modelo, que é uma coisa maior do que a soma de quadrado dos tratamentos da tabela nova, que só está considerando os tauís. Então, olha só, a redução nessa variabilidade não explicada é sempre a soma das estimativas dos parâmetros, cada um multiplicado pelo lado direito da equação normal correspondente ao parâmetro. Então, aqui tem mais uma regrinha que vai me ajudar a calcular a redução na variabilidade não explicada pelo meu modelo de regressão, tá? E como que ele está falando que eu posso pegar a equação normal correspondente ao parâmetro, tanto que estimar aquele parâmetro reduz a variabilidade não explicada, eu calculo o valor dessa redução, o valor numérico dessa redução. Como que eu calculo? Eu vou pegar a equação normal lá no meu sistema de equações, eu pego a equação normal que corresponde ao parâmetro e eu vou somar as estimativas dos parâmetros, mas cada parâmetro vai ser multiplicado pelo lado direito da equação normal correspondente a ele, tá? Então, vamos pegar o seguinte. No experimento com fator, né? Eu vou pegar, o meu modelo é esse aqui. Então, eu vou pegar a redução devido ao ajuste do meu modelo completo. Eu vou pegar uma coisa maior, que é o meu modelo completo. Ou seja, eu quero saber qual que é a redução que eu tenho na soma de quadrados devido à estimação de Mi dos tauís, que é o meu modelo completo. Tá? Eu vou chamar essa quantidade de R maiúsculo, Mi, tal. Então, ela vai ser a soma das estimativas dos parâmetros. Então, vai ser Mi chapéu, mais tal 1 chapéu, até tal A chapéu. Cada parâmetro vai ser multiplicado pelo lado direito da equação correspondente ao parâmetro. Lembra que eu falei que cada equação lá está associada com parâmetro? A primeira está associada com Mi, a segunda com tal 1, tal 2 e assim por diante. Então, eu vou pegar só o lado direito para multiplicar pelo parâmetro. Tá? Então, por exemplo, Mi chapéu está multiplicado por Y ponto ponto. Por quê? Porque na equação normal para Mi chapéu, que é a primeira, o lado direito é Y ponto ponto. Tal 1 vai estar multiplicado por quem? Por Y1 ponto, que é o lado direito da equação correspondente a ele. E assim por diante. Tá? Então, a redução devido ao ajuste do meu modelo completo vai ser dada por esse cálculo aqui. Tá? Então, simplificando aqui, eu coloco o somatório nos tauís, Y e ponto. Tá? Eu fico com essa equação, que é uma fórmula genérica para redução na soma de quadrados devido ao ajuste do modelo completo. A anotação R, Mi, tal denota redução na soma de quadrados devido ao ajuste do modelo contendo Mi, tal I. É a minha soma de quadrados da regressão, tá? O número de graus de liberdade associados à soma de quadrado da regressão é sempre igual ao número de equações normais LI. Lembra, o nosso sistema de equações, a gente falou que as equações elas não são linearmente independentes, tá? Por quê? Porque a primeira equação ela é a soma das equações, das outras equações, tá? Então, eu vou falar, bom, as A mais uma equações não são linearmente independentes. Mas se eu tirar uma equação de lá, eu fico, qualquer que seja, eu fico com um conjunto de A equações linearmente independentes, tá? E aí eu tenho, então, A graus de liberdade para essa soma de quadrado da regressão. Então, é sempre igual ao número de equações normais LI. E aí eu tenho o cálculo, a variabilidade restante, que não é considerada pelo modelo, como que ela é calculada? A variabilidade restante, que não é explicada pelo meu modelo de regressão, é a nossa soma de quadrado do erro, tá? A mesma soma de quadrados do erro da tabela 9 é a soma de quadrados que eu vou achar aqui, mas eu vou achar aqui por uma fórmula diferente. Ela vai ser o somatório de
todas as observações ao quadrado, tá? Que é uma medida de variabilidade, menos a soma de quadrados da regressão. Então, eu estou falando que o que sobrar é aquilo que não é, a variabilidade que não é explicada pelo meu modelo de regressão, que considera os mi's e os tau's. Então tá, vamos só voltar aplicando esse teste de significância global da regressão para o caso do experimento com o fator, que é uma coisa que a gente já fez, tal. E depois a gente vai pegar os dados do experimento do algodão para a gente ver como que ficariam os cálculos para um caso particular, tá? O nosso modelo, então, de uma maneira geral, eu vou usar o teste de significância global da regressão para esse modelinho aqui, para esse experimento de efeito fixo, né, de efeitos fixos com um fator. As equações normais, se a gente aplicar as regras, então, olha, vamos supor que a única coisa que eu conheça é o meu modelo, é a equação do meu modelo e aquelas regras, aquelas 3 regras para a construção das equações normais. Se eu só conheço isso, eu escrevo as minhas equações normais, sem precisar fazer a derivada da soma de quadrados do erro, tá bom? E aí, aplicando a restrição, né, a gente encontra os estimadores de mi e tau i com base nas equações normais, que é uma coisa que a gente já fez aqui, mostrando as contas. E a gente fica com essas quantidades aqui, que a gente já tinha visto essa estimação, mas agora a gente sabe que eles são estimadores de mínimos quadrados para a média global e para os efeitos de cada um dos tratamentos, né? E aí, vamos calcular, então, a redução na soma de quadrados devido ao ajuste do modelo de regressão. A gente já tem a equação aqui para essa redução, tá? A gente também usou as equações normais para chegar nessa equação, e aí vamos só simplificar essa fórmula, tá? O que eu vou fazer? Na minha equação, eu vou substituir o mi chapéu e tau i chapéu pelos meus estimadores, né? O estimador de mi chapéu é a média global e do tau i chapéu é a diferença entre a média no iésimo nível e a média global. Substituindo isso aqui, a gente pode, né, usando as relações entre essas quantidades, simplificar. Por exemplo, o que é o y barra ponto ponto? É a média global, que nada mais é do que a soma de todas as observações dividido por E não. E aqui eu abro o somatório, tá? Primeiro componente fica y barra e ponto vezes y e ponto. E o segundo fica menos y barra ponto ponto y e ponto. O y barra ponto ponto, como não depende do i, ele vai para fora do meu somatório. E aqui embaixo, então, eu fico, né, com y ponto ponto ao quadrado, multiplica esses dois dividido por e não, mais o meu y barra e ponto, o que ele é? Ele é a média no iésimo tratamento, ou seja, ele é a soma das observações no iésimo tratamento dividido por n, e o y barra ponto ponto também, a soma de todas as observações dividido por n. E aí, o primeiro e o terceiro termos, eles se anulam, né? Que é y ponto ponto ao quadrado dividido por n se anula, então eu fico com o termo do meio, que é o somatório de i variando de 1 até a, y ponto ao quadrado dividido por n. Então, a minha soma de quadrados da regressão, ela pode ser calculada de uma forma bem simples, considerando apenas as somas dos tratamentos, que são os y e ponto, né? Fica uma equação mais simples que usar a equação toda. E a gente sabe que ela tem A graus de liberdade, porque das A mais uma equações normais, eu tenho A equações LI. Se eu tirar uma, ele vira um sistema de equações LI. Beleza? E aí, substituindo então na nossa equação 6, que é a equação da soma de quadrados do erro, né? Que é essa medida aqui, menos a soma de quadrados da regressão. Voltando aqui com ela, a soma de quadrados da regressão, ela é... Eu acabei de encontrar essa fórmula para ela aqui. Isso aqui tem n menos a graus de liberdade, né? Eu tenho n graus de liberdade,
ao todo, que eu tenho N observações, A graus de liberdade são para a soma de quadrado da regressão e sobra N menos A graus de liberdade para o erro. E se a gente olhar, essa soma de quadrados do erro, essa equação é a mesma da soma de quadrados do erro que a gente definiu lá no modelo ANOVA, tá? Forma diferente de escrever. Acredito que isso aqui até apareça nos slides aqui, falando que é uma fórmula para cálculos manuais. É uma fórmula mais simples, porque eu não preciso ficar calculando as diferenças elevando ao quadrado, tá? Ela não leva em conta isso, então, mas vocês podem ver que é exatamente a soma de quadrados do erro. E tem N menos A graus de liberdade, que é o número de graus de liberdade do erro do nosso modelo. Na tabelinha nova, a soma de quadrados do erro, ela tem A vezes N menos 1 graus de liberdade, que dá exatamente E não menos A. Então, agora, tá, a gente quer... Bom, vamos falar agora de uma quantidade que a gente conhece da tabela nova. Na tabela nova, a gente tem a soma de quadrados resultante dos efeitos dos tratamentos, os tauís. Essa soma de quadrados dos tratamentos, que a gente calcula na tabela nova, sob a perspectiva de modelo de regressão de mínimos quadrados, na verdade, é uma soma de quadrados que considera o meu modelo reduzido. Por quê? Porque se eu olhar para esse modelinho aqui, é mi mais tau i mais epsilon j, ela é uma soma de quadrados que eu encontraria, assumindo que a hipótese nula, né, para testar o efeito dos tratamentos, é que tal 1 é tal 2, tal a é igual a zero. A hipótese nula lá do nosso modelo é que todos os tal i são iguais a zero. Então, assumindo essa hipótese nula, esse elemento some. Meu modelo fica yj é igual a mi mais epsilon j, tá? Meu modelo fica assim. É o meu modelo reduzido. Então, na verdade, a soma de quadrados dos tratamentos é uma soma de quadrados para o modelo reduzido. É uma soma de quadrados que eu obtenho se eu ajustar um modelo em que os tauí são todos iguais a zero. Ou seja, eu só estou ajustando a média. É a única componente que ficou no meu modelo. Bom, vamos supor, então, para esse modelo reduzido, como que eu calculo a soma de quadrado deles? Que seria minha soma de quadrado dos tratamentos. Eu vou construir minhas equações normais usando a regrinha. Bom, fica uma situação extremamente simples. Se eu aplicar as 3 regras, eu tenho uma única equação normal aqui nesse modelo, tá? Eu tenho, porque a regra 1, tem uma equação normal para cada parâmetro. O único parâmetro é mi, eu vou ter uma única equação normal. O lado direito é sempre a soma das observações que contém aquele parâmetro. Quais são as observações que contém mi? Todas as observações, a soma delas. Ponto. O lado esquerdo é, dessas observações do lado direito, quantas delas contém o parâmetro? E não. Então, apliquei as 3 regras. E aí, resolvendo, né, minha equação normal, mi chapéu é igual a soma dividido por E não, eu caio na média amostral. Então, como que fica a equação normal nesse caso? Tá? Desculpa, gente, equação normal nada. A soma de quadrados da regressão, considerando que o meu modelo de regressão é esse aqui. Tem a regrinha para construir a soma de quadrados da regressão, ó. A redução na variabilidade não explicada é sempre a soma das estimativas dos parâmetros, cada um multiplicado pelo lado direito da equação normal correspondente ao parâmetro. Então, aplicando essa regra aqui, para esse modelinho nulo, modelo reduzido, a soma de quadrados da regressão sempre vai ser, né? Peraí, gente, deixa eu voltar lá que eu esqueci. A soma das estimativas dos parâmetros, cada estimativa multiplicada pelo lado direito da equação normal correspondente ao parâmetro. A soma das estimativas dos parâmetros, né? Que seria o mi chapéu, o meu único parâmetro, multiplicado pelo lado direito da equação normal que contém aquele parâmetro. Então, mi chapéu multiplicado por y ponto, ponto, que é o lado direito. O mi chapéu, ele é y barra ponto, ponto. Então, eu já substituí, eu chego na equação normal do modelo reduzido.
Como há apenas uma equação normal, eu tenho um grau de liberdade só para essa soma de quadrados da regressão, né? Lembrando que o número de graus de liberdade da soma de quadrados da regressão é o número de equações normais linearmente independentes. Eu só tenho uma, então eu tenho um grau de liberdade. Essa é a soma de quadrados do meu modelo reduzido. Olha só, gente, o que é essa soma de quadrados aqui? Eu estou falando que eu tenho a soma de quadrados da regressão do modelo completo, que é uma coisa maior. E aí, eu tenho uma soma de quadrados do modelo reduzido. A diferença, o que difere o modelo completo do modelo reduzido? O modelo completo, ele tem mi e tem os tauís. O modelo reduzido, ele só tem mi. Então, o que difere são os tauís, tá? Então, na verdade, o que sobrar dessa diferença entre a soma de quadrados da regressão do modelo completo e a soma de quadrados do modelo reduzido é a soma de quadrados dos meus tauís, que é justamente a soma de quadrados dos tratamentos que a gente calcula na tabela 9. Tá? Então, a soma de quadrados devido a tauí, dado que mi já está no modelo, é essa aqui. Então, de tauí, dado que mi já está no modelo, vai ser a soma de quadrados da regressão do modelo completo menos a soma de quadrados do modelo reduzido, que só contém mi. Substituindo as equações que a gente encontrou, a gente fica com essa diferença aqui, que é exatamente a soma de quadrados dos tratamentos da tabela 9. A equação é a mesma. Novamente, essa é uma equação diferente daquela que tem a diferença, que é a equação tradicional, mas é uma equação que está listada lá no slide também como uma fórmula para cálculos manuais. É a mesma conta. E ela tem A menos 1 grau de liberdade. Por quê? Porque a soma de quadrados do modelo completo, que é o número de equações normais LI, e a soma de quadrados do modelo reduzido tem 1 grau de liberdade. A menos 1 corresponde exatamente aos graus de liberdade dos tratamentos, tá? E aí, uma forma, né, em termos do modelo de regressão, da gente testar essa hipótese nula de que os efeitos são iguais a zero, é construir uma estatística F. Então, aqui eu estou pensando, gente, por que eu estou testando que os tauís são iguais a zero? Porque é justamente o que eu faço, que eu assumo, quando eu trabalho com modelo reduzido. Eu estou assumindo que os tauís são todos iguais a zero, tá? Então, estou fazendo esse teste aqui. A estatística F, basicamente, vai ser uma combinação aí dessa soma de quadrados, dividido por seus graus de liberdade. Então, em cima, eu tenho a soma de quadrados do modelo que contém soma de quadrados dos tauís, dado que mi já está no modelo, dividido por A menos 1. E embaixo eu tenho a soma de quadrados do erro, tá? Dividido pelos graus de liberdade do erro, que é exatamente a estatística de teste que a gente constrói para a tabela 9. Só que aqui eu não estou falando em tabela 9, eu estou construindo uma soma de eu estou construindo um teste F para avaliar uma soma de quadrados de regressão, com base no modelo de regressão, tá? Vamos pegar e fazer os cálculos para o experimento do algodão. Vou voltar lá. Deixa eu só ver. O que é a soma de quadrados da regressão do experimento do algodão? Essa fórmula aqui, a soma de quadrados do modelo de regressão completo, eu pego a soma de cada tratamento, eleva ao quadrado. Deixa eu achar, a gente tem isso aqui, um dos primeiros slides aqui. São os totais por tratamento, cada um elevado ao quadrado, dividido por n, que é 5, o número de réplicas. Isso dá 6.630,8. Isso é a soma de quadrados da regressão, tá? É uma soma, é uma parte da variabilidade que é explicada pelo ajuste do modelo. O fato de eu estar estimando mi, estimando tal i, por aquele modelo de regressão, né? Eu posso estimar um valor de y e j com base nas estimativas pontuais de mi e tal i, devido à equação do meu modelo. E, por outro lado, a soma de quadrados do modelo nulo, o modelo que não tem os tauís, pela equação que a gente deduziu, é 5.655,04. Eu pego a soma total, elevo ao quadrado, divido por n. Quem vai ser minha soma de quadrados
dos taus, né? Dado que mi já está no modelo. Então, que seria a nossa soma de quadrados dos tratamentos. Vai ser a diferença entre essa soma de quadrados, que dá 475,76. Isso é exatamente a soma de quadrados dos tratamentos que a gente encontrou na tabela nova, tá? Deixa eu voltar na tabelinha nova. Aqui, tá vendo as fórmulas? Isso aqui eu voltei lá no slide 24, tem as fórmulas. Soma de quadrado do erro, soma de quadrado dos tratamentos. É a mesma fórmula do R de tal dado Mi, tá vendo? É a fórmula para cálculos manuais. É a fórmula da soma de quadrado dos tratamentos. A tabelinha nova tá aqui. Soma de quadrado dos tratamentos, 475,76. Tá vendo que ela é exatamente a diferença entre a soma de quadrados do modelo completo menos a soma de quadrado do modelo nulo, que é o modelo que só tem Mi, 475,76. Tá? Só para ver, sim, que os resultados coincidem. A gente está falando da mesma coisa. Tem alguns softwares, então, que soltam um teste também para a soma de quadrados da regressão, para falar se a regressão como um todo é significativa, o modelo como um todo é significativo, porque a soma de quadrados dos tratamentos, o teste F, ele testa apenas o efeito os efeitos dos tratamentos. Mas o modelo, ele é mais do que isso, né? Que é isso. É isso, gente. Acho que essa parte aí da abordagem de regressão para análise de variância, que eu queria falar, que ficou faltando, na verdade, para os experimentos com fator é essa. Eu queria fechar essa parte hoje, antes de falar dos outros temas, tá? Na segunda-feira. Alguém tem alguma dúvida, gente? Sem dúvidas por enquanto, professora. Talvez semana que vem, depois que eu estudar fim de semana. Beleza, Lívia. E aí, pessoal? Como a gente tem um tempinho ainda, eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Eu separei 2 videozinhos bem rápidos que falam sobre planejamento de experimentos. Eu queria passar agora, eu só não sei, gente, para eu passar um vídeo aqui, sem fone, né, o volume normal, porque eu nunca passei vídeo pelo Teams. E aí eu, tipo, deixo o vídeo rolar aqui, vocês conseguem ouvir? Funciona assim? Eu acho que é assim. Quando você. Que eu também ouvindo, então assim vai funcionar. Tá, eu tirei o fone. Eu vou passar aqui então, tá? Deixa eu voltar aqui. Design of experiments are simply. Esse vídeo, ele não tem aquelas legendas. Tipo, ele é em inglês. Se alguém não entende inglês, desculpa, tá? Mas é porque eu não achei nada legal em português. Mas se alguém não entende inglês, gente, estuda inglês, pelo amor de Deus. Tá? Então, desculpa, o segundo vídeo até tem a legendazinha em inglês, mas esse aqui não tem. Então, desculpa, mas é um vídeo de 2 minutos, vai ser rapidinho. Design of experiments, or simply DOE, has 6 steps that guide you through the process of choosing your goal all the way to predicting your best case response. It's important to have a good understanding of each step. We start with the describe step. It's in this critical first step that you and maybe some other colleagues determine the goal of your experiment. After brainstorming and researching, you'll identify a response, a result that you care about and can measure well. You also identify the constant factors that you can't change and the factors you'll include that will affect your response. Next, we have the specify step. This is when you determine or specify a model that you believe adequately describes the physical situation. The JUMP DOE platform provides you with outlines that guide you and let you specify the response factors, constraints, and interactions. Next is the design step. This is when JUMP will generate a design using your inputs.
You'll then review and evaluate this design to understand its strengths and limitations and to ensure it provides the information that you need, given your model and goals. After this step, you will have the amount of runs and the unique settings to conduct them with. A run is a complete test of your product or process. Now it's time to collect data from the runs and record the response values in an empty data table column. That same data table has a pre-built fit model script. So that takes us into the next step where we'll fit our assumed model to the experimental run data. In some situations, you might need to run another experiment or augment the design or perform additional runs to resolve some model ambiguity. The sixth step is the predict step, where we'll use our refined model to address our experimental goals. You will determine which effects are active and discover factor levels to optimize the response. It'll also where you'll be able to get your hands on JMP's Profiler, which is an interactive prediction tool that's built into a JMP DOE model. So those are the 6 steps in the DOE process. First, you describe, then you specify, next you design, then go collect, you'll then fit your model, and then you'll predict. Muito bem. Design of experiments are simply DOE. Esse vídeo é legal porque ele fala basicamente várias coisas que a gente discutiu nas 2 primeiras aulas, né? Que o planejamento de experimentos, na verdade, ele é parte de um processo, tem várias etapas, e todas as etapas têm que ser muito bem pensadas, né? Desde o planejamento, da escolha do desenho, da escolha do seu modelo, e normalmente ele é um processo que é um processo iterativo, um procedimento que não se resolve num único experimento. Então, aquela última etapa que ele fala, eu vou revisar, vou implementar, vou ver se eu consigo melhorar mais, né? Então, fala um pouquinho de todas essas etapas. Deixa eu ver um outro aqui. Esse. Deixa eu só ver que eu acho que esse eu consigo pôr a legenda. Aqui. Chemical processes in the pharmaceutical and chemical industry are often affected by multiple parameters called CPPs, critical process parameters, making it difficult to find the optimal conditions quickly and efficiently. Rather than adopting a trial and error or one factor at a time approach, scientists often apply the design of experiments methodology. The statistical DOE method is a multivariate approach and aims to determine the relationship among factors affecting a process and the outputs of that process by varying a number of potentially influential factors simultaneously. Factors are varied from their lowest to highest value, and all combinations are executed in the same set of experiments. For example, in the case of a 3-factor DOE, the values can be represented in a cube, where the corners represent the 8 test conditions. Thus, experiments are carried out along the respective space. Additional experiments are performed at the central point and points between the low and high factors to determine the intrinsic variability and if there is curvature of the response surface. Subsequently, a mathematical model can be established to display the responses graphically. From the contour plot, one can read the relationship between the factors and the responses. In order for the DOE approach to be regarded as a success, it is essential that any experiments are performed in a systematic way within an accurately controlled framework under reproducible conditions. Therefore, the requirements for the experimental setup, the experiment itself, and the execution are high and demand a high degree of flexibility, precision, and reproducibility from the synthesis tools with which the experiments are carried out. To learn more about automated synthesis reactors for DOE, check out mt.com/easymax. Legal, gente. Acho que esse videozinho é muito bom, porque ele fala, assim, muito rápido, a ideia geral do DOE, né? A gente viu o cubo aí do experimento fatorial, né? Fala um pouco daquela questão de por que o experimento
é melhor do que tentativa e erro e um fator de cada vez, né? Ele citou exatamente essas duas situações que a gente discutiu lá na primeira aula. E que mais? Enfim, acho que é isso, né? Uma ideia geral do que é o planejamento de experimentos. Fala sobre a superfície de respostas, response surface, né? Quando a gente ajusta, a gente não vai só coletar os dados naqueles pontinhos de canto, né? Do cubo. A gente vai realmente tentar ajustar, entender melhor essa curvatura que pode existir da resposta ao longo dos níveis do fator. Então, todos são desenhos de experimentos que a gente vai ver aqui na disciplina, né? E aí, gente, uma coisa muito legal que eu queria compartilhar com vocês, assim, esse tempinho que a gente tem, é sobre um artigo do Fisher, que é esse artigo do Ronald Fisher and the Design of Experiments. Só uma pergunta, vocês já chegaram a ler esses livros sobre esses grandes nomes da estatística? Já leram um pouco sobre a história? Fisher, Pearson, George Box, na verdade são Newman, Pearson. Vocês já leram alguma coisa sobre isso? Em Probab 2, o Lobão pediu um trabalho sobre. Foi Probab 1 ou Probab 2, agora eu não lembro. Eu acho que foi Probab 2, não foi? Trabalho maluco lá que ele mandou pesquisar todo mundo. Gente, Nossa que Senhora. máximo! É mesmo? Probab 1, esse foi Probab 1. Foi Probab. Probab 1 foram os grandes estatísticos e Probab 2 foram as grandes distribuições. Ah, é verdade. É verdade. Nossa É que Senhora. eu tô traumatizado, não tem como esquecer. Por que Também traumatizado? eu traumatizada, mas eu não esqueci. Eu esqueci qual era a ordem. É porque em Probab 2 ele pediu várias distribuições que a gente não conhecia. E ele pediu pra pilotar tudo, ele queria um gráfico de todas. E tinha algumas que nem tinha como fazer gráfico direito. É verdade. Caramba, gente. Então, que legal que o Lobão fez isso. Tem vários livros que são interessantes para conhecer um pouquinho da história, né? E quando você pega, assim, as principais coisas que a gente vê, principalmente que a gente vê na graduação, sei lá, são poucas pessoas que fizeram a maior parte daquilo, né? Na verdade, os caras são muito gênios. Assim, o Fischer, por exemplo, aqui tem uma lista de coisas que foram coisas dele, né? Estudos com pequenas amostras, toda a parte de planejamento de experimentos, gente, tudo que a gente estuda foi Fischer que desenvolveu. Os conceitos de aleatorização, blocagem, réplica, que são coisas que são muito intuitivas para a gente, mas tipo, ele teve que mostrar que isso fazia sentido, que a aleatorização fazia sentido, porque não era uma coisa, sabe? As pessoas falaram, não, por que você tem que aleatorizar? Você pode fazer o experimento de forma sistemática. Então, ele trouxe a ideia e mostrou que aquilo era bom, né? Toda a parte de análise de variância, né? Foi o Fischer que propôs. Mas, professora, sim. A parte matemática não foi um outro estatístico também que desenvolveu? Que ele fez muita parte teórica, mas acho que a matemática foi um outro cara que estava desenvolvendo. Na verdade, assim, tem outras pessoas que trabalhavam com isso também, né? Mas especificamente o Pearson, eu acho, o filho do Pearson, os dois estatísticos também desenvolveram muita coisa. Mas particularmente essas coisas específicas do planejamento de experimentos foi o Fischer, né? Distribuição T quadrado, distribuição F, máxima verossimilhança, todo o princípio de máxima verossimilhança foi o Fischer. Testes de significância, algumas coisas de regressão. E aí, tem um artigo aqui que fala um pouco, foi escrito pela Joan Fischer Box, que era a filha dele, né? É um artigo que é bem legal, assim, ele está aberto na internet, que fala particularmente da parte de planejamento de experimentos e como que ele começou a desenvolver essas coisas e como que ele desenvolveu cada uma das partes, contando umas histórias mesmo, mas com conceitos, tá? De planejamento de experimentos. E o mais interessante é que essa filha dele, essa Joan, ela é esposa
do George Box. Então, ela é filha do Fisher e esposa do George Box, né? Que foi aquele cara que, enfim, ele também tem uma mega contribuição na estatística e falou aquela frase clássica, né? De que all models are wrong, but some are useful, né? Todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Então, assim, eu não sei se ela também era matemática e tal, mas, assim, bem legal o artigo. E o Fisher, ele tinha toda uma pegada de trabalhar com genética também, né? Então, assim, ele era um grande geneticista, um grande estatístico. E aqui fala algumas coisas que eu marquei, assim, né? Fala um pouco de como que ele enxergava a questão da aleatorização. Aqui, a primeira versão de uma tabela nova, na verdade, ele tinha aqui. Bom, todo o desenvolvimento do planejamento de experimentos foi para experimentos agrícolas, né? Então, era você testar ele chamava de plots, né? Que seriam, tipo, você pegar o terreno e distribuir em quadradinhos. Cada plot é como se fosse sua unidade experimental. E você planta um determinado tipo, uma variedade de uma planta, de um produto, com um determinado tipo de fertilizante. Então, era tudo muito voltado para a área agrícola. Mas ele construiu essa primeira versão da tabela nova, que basicamente tinha soma de quadrados e o p-valor. A questão a primeira tabela nova dele já foi condicional à aleatorização, então essa ideia de fazer partição de variância, né, que é uma ideia fantástica da tabela nova, foi criada para o planejamento de experimentos, particularmente. E ele, quando ele fala sobre aleatorização, né, ele falava assim, o pesquisador, ele joga games with the devil. O pesquisador, ele está o tempo todo lutando com o diabo, quando ele faz um experimento. Ele precisa estar preparado para que seu layout, ou seja, a forma como ele distribui os tratamentos, né, acomode qualquer padrão de fertilidade do solo que o diabo possa ter escolhido. Porque eu estou pensando assim, as minhas unidades experimentais, que estão nos meus plots, eles são homogêneos, né? Eu assumo que eles são, mas tem um carinha lá, que é o que ele chama de diabo, que ele pode ter feito plots não homogêneos. E eu nunca vou saber o que está por trás daquilo, mas quando eu aleatorizo, né, eu conheço exatamente quais são todas as combinações possíveis e eu vou fazer uma coisa no acaso, de forma que eu minimizo a chance de um determinado tratamento, por exemplo, de uma determinada variedade de planta ficar apenas nos plots que tem um solo com fertilidade, um solo com baixa fertilidade, né? Então, eu minimizo isso por meio da aleatorização. Então, aqui, essa melhor estratégia, que seria a aleatorização, equaliza a chance de qualquer tratamento deve cair em qualquer plot, determinando a chance por si só. Né? Você não escolhe, você faz isso de forma de um sorteio. Fala um pouco sobre a questão da replicação, né, que o pessoal falava basicamente em duplicatas, né, quando a gente fala réplicas, basicamente era duplicatas. Então, tudo eu fazia 2 vezes, depois eles começaram a trabalhar com 3, 4 réplicas. Aqui fala uma coisa também que é muito particular de experimentos com blocos, que a gente vai ver na próxima semana, que ele fala, em sua análise de variância inicial, Fisher cometeu o erro de usar uma estimativa única de erro para todas as comparações, e ele derivou as estimativas separadas depois e fez as análises separadas para o plots e para os pets. Porque, na verdade, a gente vai ver que experimentos em blocos, a gente particiona o erro, tá? Então, para cada componente que eu quero avaliar o efeito, a minha componente de erro não vai ser só aquela componente única. Então, por isso que eu falo, os modelos eles vão ficando um pouquinho mais sofisticados, né? Porque justamente eu particiono meu erro, tem outras implicações, mas qual que é o denominador da sua estatística F? É a soma de quadrados de qual componente de erro? Então, você vai dividir essa componente de erro de acordo com a forma como você construiu o seu experimento, que foi, né, uma coisa pensada por ele. Fala um pouco. A replicação,
seu principal objetivo, que não tem método alternativo de atingir, é de fornecer uma estimativa de erro, né? Para que a gente faz replicação? Para você ter uma estimativa do erro. Não existe outra forma de você ter replicação sem ter estimativa, de você ter estimativa do erro sem ter a replicação, né? E aí fala, as vantagens dos experimentos com blocos não estavam aparentes até a chegada da análise de variância, porque tornou possível, a análise de variância tornou possível isolar a variância to be ascribed to block, para isolar a variância, né, considerando essas diferenças nos blocos. Então, é como se eu desinflasse aquilo que não está explicado pelo modelo, que é a variância do erro, utilizando o bloco para explicar uma parte dessa variância também e ver como que eu elimino essa parte da variação. Né? Então, a ideia de usar blocos só surgiu depois que tinha uma tabela nova por trás, né? Justamente porque ela é baseada na decomposição de variabilidade. Fala também sobre os experimentos de quadrados latinos, o Latin Squares, que são o primeiro experimento que a gente vai ver na próxima aula. Que assim, inclusive, se a gente for, o quadrado latino, ele é um experimento que ele é quadrado mesmo, por esse nome. Quadrado no sentido de que todos os fatores têm o mesmo número de níveis. E ele permite que a gente bloque o experimento. A gente inclua variáveis de bloco, que são variáveis que ajudam a controlar essa variabilidade, né? Devido a fatores que, enfim, estão variando no experimento. Eu não quero avaliar o efeito deles, mas eles podem atrapalhar, podem inflar a minha estimativa de erro. Então, os quadrados latinos são muito utilizados para blocagem e, de uma maneira geral, né, ele fala que, dependendo do seu propósito, os quadrados latinos são os experimentos mais eficientes. Se você tiver, sei lá, quadrados 4x4, 5x5, 6x6, que é o número de níveis de cada fator. Agora, se você tiver um número diferente, maior do que isso, eles já não servem. E aí ele propôs os experimentos fatoriais em blocos. Enfim, os experimentos fatoriais em blocos, não necessariamente em blocos, mas os experimentos fatoriais, né, que é uma coisa que a gente vai falar muito também, é assim, eu avalio, por que ele é fatorial? Porque eu avalio o efeito de vários fatores na resposta simultaneamente. Então, aqui ele fala, embora o pesquisador possa estar interessado em um único problema, ele precisa perguntar uma série de questões dicotômicas para resolver o problema. E ele mostrou que o pesquisador deve fazer essas perguntas de forma simultânea, porque a resposta para um tratamento pode ser condicionada a outros, né? Aqui ele está falando do efeito de interação. Então, eu não vou falar, olha, esse fator tem efeito? Agora, eu vou fazer um outro experimento para responder, esse fator tem efeito? Não, eu quero avaliar o efeito deles simultaneamente, principalmente porque a resposta de um tratamento pode estar condicionada ao outro. O efeito de um fator depende do nível do outro fator, depende do efeito do outro fator, né? Então, esse conceito de interação também. Esse trabalho dele na genética, eles, inclusive, falam que ele era socialmente, ele era uma pessoa muito esquisita, na verdade, porque ele defendia a eugenia, né? Muita gente fala que ele era um fascista, e ele defendia, teoricamente mesmo, a eugenia, de você isolar pessoas, de você incentivar a fecundidade em pessoas saudáveis, era uma coisa totalmente bizarra, mas ele tem esse rótulo. E é muito engraçado que eles falam que o Pearson, por outro lado, que eles tinham uma rivalidade. O Pearson era o professor dele, e depois o Pearson teve um filho, que também usa o mesmo sobrenome, e eles tinham uma rivalidade com o Fischer. E o Pearson, ele era socialista, ele era, né, tinha um rótulo de ser socialista, enquanto o Fischer era um fascista, né? Então tem essas questões também que são bem legais. Tem um livro que vocês devem conhecer, que é Uma Senhora Toma Chá, que é um livro que conta um pouco a história
desses pesquisadores, né? E fala um pouco sobre essas relações. Aqui, um pouco do conceito de interação e tal. Então, assim, tem várias coisas, assim, que tem no artigo. Depois, se vocês quiserem dar uma lida, talvez as coisas façam mais sentido para vocês mais à frente da disciplina. Mas é muito legal como que poucas pessoas, né, construíram tanta coisa na estatística, que são as coisas que baseiam toda a teoria estatística que a gente trabalha hoje, né? Ele tem uma frase que eu até comentei com vocês no início da aula, no início do curso, que eu não sabia que era uma frase do Fischer mesmo. Ele fala: se um estatístico fosse consultado apenas ao final de um experimento, ele só seria capaz de atestar a sua causa mortis, né? O pessoal costuma falar isso. Chamar um estatístico depois que o experimento está feito, a mesma coisa de chamar um médico depois que o paciente já morreu. O máximo que ele vai fazer é atestar do que o paciente morreu, né? Porque todo o planejamento, o delineamento do experimento, ele tem que ser pensado de forma estatística. Eu vi que tem até um artigo do George Box falando também sobre todas as coisas que o Fischer fez, né? Que na verdade o Fischer era o sogro do Box, né? No fim das contas. Tudo em família. É isso, gente. Vou deixar esse artigo lá. E tem uma coisa que eu queria mostrar. Além desse artigo, que é um artigo que fala especificamente de planejamento de experimentos, tá? Fischer e o planejamento de experimentos. Tem uma biografia dele que também foi escrito pela filha, The Life of a Scientist. Esse eu nunca li. Esse livro aqui eu nunca li, mas enfim, deve ser interessante. E tem um cara da Exalc que escreveu um artigo também, falando um pouco sobre as facetas estatísticas e genéticas do Fischer. E aí, eu até tenho um artigo aqui, ele está aberto na internet, mas quando eu vi esse cara, esse Miller, eu lembrei de mostrar para vocês um pouco da Exalc, tá? Que é uma escola na verdade, é uma escola da USP, que tem um programa de pós-graduação em estatística e experimentação agronômica. Eles ficam, se eu não me engano, em Sorocaba, em São Paulo, e é um campus que tem cursos de graduação, de pós-graduação, que são todos voltados para a parte agronômica. E tem essa pós-graduação em estatística, assim, eu sei que tem várias pessoas super referência, assim, em docência, em termos de docência, em estatística, são professores lá, tem inclusive a Clarice Demétrio, que é bem famosa, uma professora bem famosa, ela é professora lá, então, assim, eles são professores bem renomados. Eu tô falando isso porque, sei lá, vai que no final do curso alguém aí goste muito de planejamento de experimentos e queira fazer um mestrado em planejamento de experimentos, né? Acho que é um lugar onde você vai obter o título de mestre em estatística com ênfase em planejamento de experimentos, né? Igual, não sei se é exatamente isso. Mestre e doutor em ciências, área de concentração em estatística e experimentação agronômica. Então, é basicamente planejamento de experimentos que eles estudam, que eles pesquisam, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, deem uma olhada aqui. É isso, gente. Eu vou fazer a chamada. Tá? Beleza. Professora, esses artigos estão no Moodle? O vídeo e artigo? Não, mas Põe lá, por favor, pra gente. posso colocar. Eu vou colocar lá na parte de experimento com o fator, eu adiciono lá, tá? Tá bom. Isso para vocês, tá? Obrigada. De nada. Deixa eu ver, gente, sem internet. Escovando o dente? Muito bem. Gente, deixa eu ver se eu consigo aqui terminar a gravação. Acho que não, né?
Eu terminar a gravação para o vídeo não ficar super inflado. Nos 3 pontos. Não. Os 3 pontinhos? Naquele dia eu consegui encerrar. Eu consigo parar daqui. É nos 3 pontinhos ao lado de onde coloca para subir para compartilhar a tela. É. Só